Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC, tá? Aula para o oitavo ano A e para o oitavo ano B. E dando continuidade aos nossos conteúdos que já estavam programados, tá? Então, nós estamos dando continuidade ainda ao grupo 7, tá, gente? Vocês vão poder acompanhar no grupo 7. E ainda no contexto sobre os blocos, né? Os grupos econômicos, os blocos econômicos mais destinados aqui para a nossa América, tá certo? Então, sempre quando nós iniciamos uma aula, nós relembramos o que nós estamos estudando, tínhamos estudado, né? Na aula passada, porque isso é fundamental, onde um conteúdo está sempre ligado a outro. Então, é necessário a gente relembrar um pouquinho, né? Trazer de volta essa contextualização. Então, nas aulas passadas, nós estudamos sobre a funcionalidade de um grupo econômico, tá? Então, nós já entendemos que um grupo econômico ele é formado com o intuito de fortalecer a economia dos países que que são membros desse grupo, certo? Então, aqui na América existem diversos grupos econômicos, sendo que alguns são mais falados, né, vamos dizer assim, conhecidos do que outros, tá? E também porque tem uma maior importância econômica, devido aos seus membros também, que têm um maior destaque no contexto americano, tá? Então, nós estudamos que dentro dos grupos econômicos, nós iremos ter aqueles países com economias mais fortalecidas e outros países que não vão ter sua economia tão fortalecida assim, tá? Onde eles sempre buscam manter um comércio, né, uma comercialização mais fácil, tá? Mais liberada entre eles e manter também comércio com outros grupos econômicos, tá certo? Então, vão ser construídas algumas leis, vamos dizer assim, né? Dentro desses grupos para fortalecer essa economia, tá? Então, nós estudamos alguns grupos da América Latina, né, como o NASU, o Aladi, né, o Par Latino. Então, são alguns são acordos, outros são grupos permanentes, tá? Onde sempre buscam essa ligação entre a América Latina. Sabemos que na América Latina nós temos economias muito diversificadas, né? Economias bastante menos desenvolvidas, vamos dizer assim, e economias mais desenvolvidas. Dentro do contexto da América Latina, nós podemos utilizar como exemplo de uma economia em crescimento o nosso Brasil, né, a Argentina, tá? E nós temos também países com economias bem enfraquecidas, tá? Como alguns outros menores países, tá? Então, nós podemos observar que esses grupos, esses países fazem parte dos mesmos grupos e um tenta apoiar-se no outro, tá? Mas dentro desses grupos não vão ter só pontos positivos, né? Sabemos que na maioria das vezes temos os pontos negativos. Dentro de um grupo, por exemplo, podem existir opiniões diferenciadas, né? Que se distorcem. Ou seja, um país pode querer ter uma vontade e o outro país ter uma vontade diferente. E pode sempre prevalecer a voz daquele que tem um maior poder econômico, tá? Dentro desse grupo. Então, vamos dizer assim, a autonomia do país, ela fica um tanto prejudicada, porque sempre vai ter que estar se adequando às características que o grupo decide, tá? Então, nós vimos que dentro dos grupos, as leis, né? As ações são diversificadas a partir da condição do país, né? Se ele é mais desenvolvido econômico, se ele é menos desenvolvido economicamente, tá? Então, nós vimos os grupos da América Latina, né? Na aula da semana passada, a da anterior, tá? Nós vimos que a Argentina, Brasil e México, dentro desse contexto, são os países com economias mais fortalecidas, né? Dentro do contexto da América Latina, tá? Então, eles estão presentes em muitos desses grupos aqui da América Latina, que são alguns acordos também.
Então, na aula passada, nós vimos alguns outros pontos mais relacionados aos grupos, né, do eixo norte. Quando nós falamos do eixo norte, nós estamos citando a América do Norte em si também, certo? Então, nós estudamos essa parcela da América, as organizações que fazem parte dela, os acordos, como, por exemplo, algumas organizações permanentes. No mundo existem organizações permanentes, né, com intuitos, com ações que são destinadas permanentemente mesmo, tá? Uma delas que nós podemos citar e estudar, já foi estudada também, a ONU, né? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é aquele grupo, vamos dizer assim, aquela organização que tem como intuito manter a paz mundial, né? Ela tenta sempre estar se, vamos dizer assim, se intrometendo, né? Ou se introduzindo dentro dos conflitos pré-existentes. Quando ela vê um conflito a ser, vamos dizer, armado, né? Está sendo organizado, esse órgão vai até lá e tenta manter a paz, né? Fazer com que exista uma resolução que não chegue a ser um conflito armado, tá? Então, é muito importante a Organização das Nações Unidas para se manter a paz mundial. Nem sempre ela consegue, tá, gente? É importante ressaltar isso, mas sempre ela tenta. Inclusive, alguns pontos brasileiros, como essas queimadas que está acontecendo, essa mais recente do Pantanal, a ONU, ela está estudando, né? Está por dentro de tudo que está acontecendo e ela está fazendo algumas ações destinadas à proteção ao nosso Pantanal, por exemplo. Mas já teve da Amazônia também, então ela sempre está inserida nesses contextos, tá? Para se manter a paz, para se manter a organização, proteger também esses meios naturais. É muito importante a ONU, tá? Nós vimos também nesse contexto a OMC, né? Que é a Organização Mundial do Comércio. Então, é outra organização que é muito importante no contexto mundial, porque ela organiza o mundo da negociação, da comercialização, né? Do mercado mundial. Então, é muito importante também a OMC. Provavelmente mais na frente nós estudaremos mais detalhadamente esse órgão, né? A ONU, a OMC. Nós temos também os acordos temporários. Como já diz o nome, são diretrizes, né? São conversas, são diálogos que têm como intuito se manter um comércio ou a paz, mas é algo que é temporário, tá? Não é algo permanente, com longa duração, uma vida longa, mas algo momentâneo, tá? Nós temos o Mercosul, que inclusive estudamos a base na aula passada e hoje a gente vai ver mais um pouquinho sobre esse contexto desse grupo tão importante aqui para a América do Sul e mundialmente também, tá? Não vou falar tanto sobre ele porque a gente vai ver hoje, mais na frente. As vantagens e as desvantagens de se fazer parte de um grupo econômico, como eu já tinha citado para vocês, principalmente a questão das vontades, né? Algumas vezes se divergem. Um país quer uma coisa, o outro já não quer tanto, e, consequentemente, aquele país que não queria, se for decidido pelo grupo, aquela ação vai ter que ser tomada, mesmo sem ele querer, né? Então, sempre tem desvantagens e vantagens, tá? E nós vimos que a potência econômica mundial, os Estados Unidos, tá? Ele está presente em muitos grupos econômicos que têm uma grande importância econômica mundial, como o NAFTA, né, que depois ele foi trocar o nome do NAFTA, que ficou o SMC. Nós temos a OTAN, a a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós temos a OMC novamente, tá? Inclusive, Estados Unidos é um dos grandes portadores de voz ativa na OMC. Nós temos a APEC também, que Estados Unidos faz parte. E dentro desse contexto, nós estudamos a OEA, que a Cuba, por ter seu sistema econômico socialista, ela foi o quê? Ela foi afastada, né?
porque é um grupo econômico, como já diz o nome, que é altamente capitalista. Então, a economia socialista não vai ser bem-vinda dentro desse contexto. E Cuba terminou sendo afastada. Nós temos as cúpulas da América, né? Que são reuniões que ocorrem, né? Tem a quantidade de anos, no intervalo de anos, para resolver algumas coisas da América. E nós temos o NAFTA. Estudamos a questão da troca do nome, né? Do NAFTA para o SMCA. E o contexto também, onde tem presente Estados Unidos, o Canadá e o México, né? As três grandes economias do eixo norte. Então, o NAFTA ele tem uma grande importância no cenário mundial também, tá, gente? Então, vamos adentrar, vamos dizer assim, né? O conteúdo de hoje, tá, gente? Lembrando sempre que o conteúdo desse capítulo é bem vasto e é necessário que a gente estude ele detalhadamente para se entender de uma forma mais concreta esse assunto, tá certo? Vamos lá. Então, aula de geografia para o 8º ano A e o 8º ano B. E o assunto em si de hoje são os pacotes e acordos do eixo norte. Vocês podem acompanhar o conteúdo, tá? Ainda no capítulo 9, no grupo 7, entre as páginas 228 e 232, tá? A nossa aula, ela sempre é dividida na videoaula e nos links que eu passo para vocês. E é muito interessante que vocês assistam os dois perfis, né? Porque em todos os contextos vocês vão ter um conhecimento bem legal, tá? Então, para o 8º ano B, a aula gravada hoje. E para o 8º ano a primeira é a nossa aula gravada agora e a segunda é ao vivo, para a gente tentar resolver as questões e resolução das dúvidas de vocês também, tá? Então, professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Apesar de os países serem considerados estados soberanos, independentes, politicamente, eles não conseguem se manter de maneira isolada. Isso significa que um país precisa manter relações internacionais com outros países, seja na esfera política, seja na esfera econômica, como meio de suprir as necessidades essenciais para a sua manutenção, tá, gente? Então, como a gente já vem trabalhando tanto, assim, já tem se falado tanto sobre isso, que os países, né, os estados, quando a gente fala estado soberano, são os países em si, né? Eles são independentes politicamente. Cada um tem a sua política adotada, tá? Nós temos Reino Unido, por exemplo, não é aqui no contexto da América, mas tem seu governo, né, baseado na monarquia. Nós temos a nossa democracia, tá? Então, cada estado, cada país com seu tipo político, mas eles não deixam de depender economicamente dos outros países, não é isso? Já pensou se o nosso Brasil só produzisse para a utilização da sua população? Ele seria capaz de ter uma economia diversificada, uma economia em crescimento? Infelizmente não, né? Isso acontece com todos os países. É necessário manter um comércio, é necessário manter relações internacionais para fazer com que as economias sigam crescendo, né? As questões de necessidades essenciais de cada desses países, é necessário suprir com ao comércio de outros países, tá certo? Então, não podemos dizer que cada país é isolado do outro, economicamente falando, tá? Então, as relações políticas e as relações econômicas. Vamos ver a diferenciação entre esses tipos de relações. Nas relações políticas, tem assim, são consideradas relações diretas, ou seja, estabelecidas entre chefes de estados ou seus representantes, tá? Então, como já mostra aí, é diretamente uma relação que sempre é definida pelo chefe de estado, que no nosso caso é o nosso presidente, tá? Então, ele que vai decidir as relações diretas que o nosso país vai ter. Então, esse tipo de relação, em geral, está atrelado ao alinhamento político de um Estado que busca uma relação de fortalecimento de suas ações políticas.
As relações políticas são conjunturais, uma vez que uma situação de governo pode mudar, alterando também os alinhamentos políticos dos chefes dos estados, tá? Então, esse tipo de relação ele é muito importante, né? Ele sempre está em busca de fortalecimento das suas políticas públicas nos seus estados, né, nos seus países. Fique claro na cabeça de vocês quando a gente fala estado aí, é uma nação, tá? Uma nação, um país. Não é o estado, por exemplo, de Alagoas, é um país em si, tá? É, vamos para relações econômicas. Podem ser as relações diretas ou indiretas e se estabelecer tanto entre dois governos como entre empresas dos países diferentes, ou um governo e um grupo empresarial de um país. Então, nesse contexto das relações econômicas, a gente já vê a introdução das indústrias, né, das empresas. Então, que do poder mais privado, né, nas relações econômicas. Nas políticas, a gente vê mais o público, vamos dizer assim. As relações econômicas muitas vezes permanecem mesmo que o alinhamento político de dois países seja diferente, pois ela pode afetar diretamente a economia dos países envolvidos. Podem ocorrer também como resultado de pressões de setores econômicos com grande influência na busca de apoio no campo político, tá? Então, as relações econômicas não deixam de ser, ter um cunho, vamos dizer assim, né? Uma característica política também, tá? Elas são dois pontos interligados, políticas e economias. Economias e políticas sempre unidos, tá? Como observamos, em razão de necessidades econômicas e políticas, os países necessitam se relacionar, o que se dá por meio de acordos e estabelecimento de grupos econômicos. Essas relações nem sempre acontecem de forma simétrica e benéfica para os diferentes países envolvidos. É justamente aquele contexto que a gente já estava falando no começo da nossa aula, né, da videoaula. É, são razões, são necessidades econômicas e políticas e que são adotadas por esses países que nem sempre vai ser é, realizadas, né? Adotadas da mesma forma entre os países, né? Quando a gente fala simétrica, benéfica, é que seja algo bom, né? Para todos os países que estão ali envolvidos. Pode ser que seja ótimo para um e para o outro não tanto, tá? Mas que todos os países envolvidos naquele grupo vai ter que adotar essas medidas decididas, tá? Aqui eu trouxe para vocês um esquemazinho sobre as relações entre os países, o que é que está introduzido nesse contexto. Nós temos as questões históricas e culturais, tá? Então, a história daquele país, entre aqueles países, vai definir qual vai ser a relação entre eles, tá? Nós temos Brasil, vamos dizer de uma forma assim mais cultural, né? Brasil e Canadá, Canadá não, Argentina, né? No contexto da cultura do futebol, né? Que faz parte da nossa cultura. Então, há uma rivalidade, uma relação histórica, né? Que já vem há anos, tá? Nesse contexto cultural. Nós temos também, entre as relações entre os países, as motivações econômicas, né? Os países sempre vai manter relações com outros países economicamente que ele tem interesse, né? Se não tem interesse, não vai manter essas relações. Nós temos os critérios políticos, né? Se as políticas entre aqueles países estão de acordo, como eu citei para vocês de exemplo, a Cuba, né? Que foi afastada naquele momento daquele grupo por conta da sua forma, seu sistema adotado, né? Então, entrou nessas relações algo que, de uma certa forma, prejudicou a Cuba, tá? Nós temos também as relações entre os países na posição geográfica, por exemplo, o NAFTA, né, o Grupo Econômico NAFTA, que é o SMCA, hoje, né, ele é composto por 3 países que têm suas fronteiras em comum, né, Estados Unidos, Canadá e México. E também por razões estratégicas. Eu vou fazer parte, vou manter relações econômicas com aquele país, porque eu sei que ele está com a economia em crescimento e mais na frente isso vai ser fundamental para o meu crescimento também, tá? Então a gente pode ver que é um jogo de interesses, né? Nesse contexto dessas relações
existe muito interesse econômico, tá? Trouxe aqui para vocês uma imagem, né, representando o Mercado Comum do Sul, que foi fundado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Primeiramente por Brasil e Argentina, tá, gente? É importante ressaltar isso a vocês. O nosso Mercado do Sul, que é tão importante mundialmente. No caso dos países da América Latina, o panorama geral que se tem é a existência de diversos países subdesenvolvidos, com muitas necessidades econômicas e problemas sociais, e que, por sua vez, possibilitam um grande benefício no estabelecimento de grupos e acordos internacionais de cooperação, tá? Então, sabemos que na América Latina, como já estudamos bastante ela, e eu tenho certeza que vocês já têm esse conhecimento, mas é sempre bom ressaltar, relembrar, que na América Latina nós temos economias muito subdesenvolvidas, né? Vamos dizer, por que não pobres, tá? Com a condição social, condição econômica da sua sociedade muito negativa, tá? Principalmente no contexto da América Central. Então, esse movimento de cooperação internacional é fundamental para se assegurar alguns benefícios, né? E tentar amenizar esses problemas. O contexto histórico do Mercosul. Então, vamos ver um pouquinho da história do Mercosul, tá, gente? O Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, é o bloco econômico que apresentou maior consolidação no contexto geográfico da América do Sul, tendo surgido a partir de um acordo econômico bilateral formado inicialmente por Brasil e Argentina. Em 1985, conhecido como Declaração do Iguaçu. Tá? Então, é um bloco econômico recente, né, gente? 1985 não é tão antigo assim. E como eu já tinha citado para vocês, o Mercosul teve de início um acordo firmado entre esses dois países. Interessante, né? Brasil e Argentina, que ficou conhecido como a Declaração do Iguaçu, tá? Porque foi lá em Foz do Iguaçu assinado entre esses dois países esse acordo, tá? Então foi o pontapé inicial do Mercosul. Nas reuniões iniciais realizadas por esses dois países, foram levantadas necessidades econômicas e políticas de ambos, para verificar a possibilidade da adoção de parcerias que contemplassem os dois contextos econômicos, e para estabelecer a viabilidade de uma parceria de benefício mútuo. O contexto da década, vamos ver alguns contextos em décadas a partir de agora, tá? O contexto da década de 1990 no Brasil e na Argentina. Foi nessa década, tá, gente? E aconteceu vários acontecimentos, vamos dizer assim, que modificou, né, e caracterizou a economia, a política e a sociedade brasileira. Então, neste momento, existe uma alta dívida externa, tá? Tanto a Argentina quanto o Brasil têm problemas históricos com relação à sua dívida externa, visto que o processo de independência e o estabelecimento de um setor industrial tardio deles fizeram os dois países dependerem do mercado externo. Tá? Então, quando a gente fala uma alta dívida externa, é porque Brasil e Argentina, para vocês terem ideia, até hoje, são dois países que têm uma grande dívida externa, né? Ele deve muito aos países lá fora, pediram já muita ajuda ao Fundo Monetário Internacional, né? Muitas dívidas relacionadas a isso. Então, esse processo de independência, ele é mais dificultado, né? Dificultuoso, principalmente pela a industrialização tardia, né? Foi um dos motivos dessa alta dívida externa. Nossas indústrias demoraram a se desenvolver. O processo de redemocratização. Durante a segunda metade do século XX, tanto o Brasil quanto a Argentina passaram por um processo de governo ditatorial,
marcado pela suspensão de direitos democráticos, pelo discurso nacionalista e pelo protecionismo econômico. Esse período se encerrou na década de 1980 e implicou um conjunto de mudanças político-econômicos, tá? Então, foi um processo muito doloroso, né? Inclusive, nós tivemos alguns embates aqui no Brasil, né? Algumas mortes, onde existiram vários protestos contra esse governo, né? Quando a gente fala ditatorial, é que é muito cheio de regras, que tem que ser da forma que ele quer, que não existe o diálogo, né, gente? Não existe a democracia, tá? Nesse período, os direitos democráticos foram suspensos. Era aquilo e pronto, tá? Então, foi um período muito difícil, não só para o Brasil, mas também como para a Argentina. As dificuldades no estabelecimento de negociações internacionais. Ambos os países têm características geográficas e econômicas que os colocam em posição de destaque no cenário regional. No entanto, não são fortes o suficientes para se posicionarem como grandes potências mundiais. Olha só, Estados Unidos, desculpem, gente. Brasil e Argentina, eles têm um destaque mundial, né? Um destaque na América, mas eles não conseguem ainda, não chegaram ainda no patamar de potências mundiais, né? O Brasil, com sua economia em crescimento, né, considerado um país emergente, mas que ainda não chegou ao contexto dos países desenvolvidos, inclusive as potências mundiais, tá? Então, isso dificulta, de uma certa forma, suas negociações com os outros países, né? Se a gente for comparar o poder de negociar no Brasil com os outros países e de Estados Unidos com os outros países, gente, né? É algo bem alarmante a diferença. Por quê? Porque Estados Unidos é uma potência mundial econômica. Então, ela vai ter uma questão de negociações bem mais facilitada devido a isso. A necessidade de políticas de desenvolvimento econômico. Brasil e Argentina passaram por processos históricos semelhantes, o que resultou em uma sociedade com grandes desigualdades sociais nos dois países. Assim, um dos grandes desafios é a adoção de políticas de desenvolvimento econômico, tá? Então, quando a gente fala assim, sabemos que no Brasil nós temos desigualdades sociais bem claras, né? Desigualdades raciais, desigualdades de gênero, né? Segregação espacial. Então, nós temos muita diferenciação dentro do nosso território, né? Gente, dentro das nossas cidades, alagoanas, por exemplo, a gente consegue observar o espaço destinado à população mais pobre e o espaço destinado à população mais rica, né? Aquela população com maior poder aquisitivo. A gente vê no contexto das ruas, né, em si, né, as ruas onde nós temos a população mais com economia, né, mais baixa, mais subdesenvolvida, mais pobre, são ruas mais precárias. Agora vá observar as ruas da população mais rica, né? São ruas já de outra forma, mais calçadas, existem saneamento básico, né? Então a gente vê uma necessidade, a gente vê uma diferenciação bem clara econômica aqui no nosso contexto. E isso é bem semelhante ao que existe na Argentina. Como resultado da comissão criada entre os dois países, surgiu o Programa para a Integração Argentino-Americana, Argentino-Brasileira, ainda em 1986, considerado como Pacto Econômico Bilateral que precedeu a criação do Mercosul, do qual se formou o Programa de Integração e Cooperação Econômica, o PIRS, tá? Nós temos aí o nascimento, né, do Mercosul, com alguns programas firmados entre a Argentina e o Brasil, tá? A primeira etapa foi o estabelecimento de políticas integradoras. Vamos ver as etapas de formação do Mercosul. Remoção de barreiras e tarifas ao comércio de bens e serviços entre os Estados-membros, negociação de protocolos adicionais que se fizeram necessários para a integração econômica dos dois países de acordo com as necessidades encontradas,
e o prazo de 10 anos para a remoção das barreiras alfandegárias iniciais entre os membros do acordo, tá? Então, a gente pode observar que nesse momento existiram, né, as primeiras políticas para se manter um comércio mais livre entre esses países, como a remoção de barreiras alfandegárias, né, de impostos altamente cobrados para se manter esse comércio, né? Alguns protocolos também foram negociados, tá? Entre esses países que faziam membros na época. A segunda etapa foi a consolidação de políticas de integração econômica, o estabelecimento de estratégias de ampliação do acordo para a harmonização de políticas, não somente alfandegárias, mas também de circulação de pessoas entre os países membros, e a estruturação de medidas para o estabelecimento de um acordo comum entre os países participantes do acordo. Mecanismos de ação de acordo econômico, tá? Uma das últimas etapas. A Comissão de Execução do Tratado, presidida pelos chefes de Estado dos países membros, os presidentes do Brasil e da Argentina. Comissão de Execução Específica, formados pelo tratamento de cada ponto do tratado, indicados pela Comissão de Execução do Tratado e contando com os membros indicados por todos os Estados-membros. Com o sucesso do Programa de Integração entre Brasil e Argentina, foi proposta a formalização da criação de um bloco econômico entre os dois países, com o início das negociações em 1990 e sua efetivação em 1991. Antes mesmo da sua formalização, recebeu a proposta de inclusão dos dois novos membros, o Paraguai e o Uruguai, tá? Então, em 1991 foi o período em que esses outros dois países quiseram entrar no Mercosul, tá? O Paraguai e o Uruguai, se juntando ao Brasil e à Argentina. Então, fases de implementação da proposta de concepção do Mercosul. Nós temos em 1991 a 1994, que foi o período de transição em que são iniciados os programas de liberação comercial entre os Estados-membros, tá? Então, a comercialização foi feita de uma forma mais rápida. Entre 1995 e 1999, nós temos a caracterização da União Aduaneira e o estabelecimento de uma tarifa externa comum para os países membros do bloco. Então, nesse momento, existe uma tarifa única, vamos dizer assim, né, entre os Estados-membros para se manter a comercialização. E em 2000 a 2004, nós tivemos a integração de fato com o início do estabelecimento do mercado comum entre os países do grupo econômico, tá? Então, em 2000 e 2004 foi um momento crucial para o Mercosul ser formada. A adoção Venezuela ao bloco. Em 2003, houve uma aproximação da Venezuela com os países do bloco econômico, que contava ainda com a intenção do estabelecimento de uma zona de livre comércio entre os países caribenhos da América do Sul, Equador, Colômbia e Venezuela com o Mercosul. Com a intensificação da crise política e econômica da Venezuela e a adoção pelo governo venezuelano de medidas consideradas antidemocráticas pelos membros do bloco econômico, foi realizada uma cúpula dos membros associados que decidiu pela suspensão do país, alegando que ele não estava cumprindo com o acordo. Então, Venezuela entrou no grupo, mas logo foi o quê? Suspensa, né? Pois ela não estava cumprindo os acordos que eram decididos entre esses membros, tá? Então, é muito, muito importante que um país que quer fazer parte de um grupo, que faz parte do grupo, ele tem que se adequar àqueles acordos, porque se não cumprir, ele vai ser retirado ou suspenso daquele grupo. O Parlamento do Mercosul, além dos acordos econômicos estabelecidos entre os países do Mercosul, o acordo de cooperação previu também a adoção de uma série de medidas de ampliação da participação social nas decisões do bloco, com a instituição do Parlamento do Mercosul. Aqui nós temos uma imagem, tá, gente? É um prédio muito bonito, do edifício do Mercosul, localizado na cidade de Montevidéu, no Uruguai, tá? Não é no Brasil. Apesar de Brasil e Argentina terem sido os primeiros membros. O Parlamento do Mercosul não tem caráter deliberativo. Isso significa que os assuntos discutidos e aprovados em plenário não são implementados, mas são redigidos e levados à apreciação dos órgãos legislativos de cada um dos países membros, que decidem sobre a aprovação
ou rejeição da indicação do bloco, tá? Então, as decisões retiradas no Parlamento do Mercosul, elas não são definitivas, elas ainda passam por uma aprovação dos países membros. O Parlamento do Mercosul é formado por 186 países, cadeiras, vamos dizer assim, de representações, sendo 72 destinadas ao Brasil, 43 aos argentinos, 32 aos venezuelanos, 18 aos paraguaios e 18 aos uruguaios, tá? Então, o nosso Brasil tem mais cadeiras no Mercosul. Sua organização tem como objetivo criar uma ponte entre as estratégicas econômicas do bloco e as necessidades e ideias da população geral, permitindo uma relação democrática das medidas adotadas pelo Bloco Comum da América do Sul, tá? Então, aqui temos duas imagens. A primeira é o momento de uma reunião, né, do Parlamento do Mercosul, e a segunda imagem representa vamos dizer assim, o desenho, né, que representa o Parlamento do Mercosul, certo? Então, pessoal, nossa aula termina por aqui neste momento. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o nosso Mercosul, tá? A importância dele mundialmente e economicamente para a nossa América e para o nosso Brasil. Para o 8º ano A, aguardo vocês na próxima aula. O 8º ano B, nós nos encontramos na próxima quarta-feira, tá? Então, ótima aula, ótima semana e até